I wanna move, I wanna drink it by the bowl. It's complicated. I'm mixing feelings with tequila, gets me wasted. I get that message when you ignore. Music on my text and miss my calls. The music shines in me, so I take dancing without you, out you, out you. Dancing without you, out you, out you. Dancing without you, out you, out you. And you can't take me on, so I'm on my own. Dancing without you, out you, out you. Dancing without you, out you, out you. Dancing, dancing, dancing. Somebody on my own. Bora, bora, pessoal. Boa noite, boa noite. Quem já tá aí na nossa live aí. Ó, bom demais. Já tem uma galera entrando aí. Eu tava escutando uma música aqui para dar uma relaxada. Comenta no chat aí se vocês estão me ouvindo bem, se a imagem tá boa, se tá tudo certinho. Só para eu ter certeza aí que vocês estão me ouvindo bem, que a imagem tá legal. Para mim aqui tá tudo certo. Mas só para saber se para vocês aí tá tudo certo aí, comenta no chat aí. Eu vou dar só uns 5 minutinhos assim para ver se a galera entra, né? Combinado era às 19h36. Tá faltando um minuto ainda, né, para as 19h36. Então, vou aguardar um pouquinho aí para ver uns 5 minutos aí. Enquanto isso aí, vocês vão me falando aí de onde que vocês estão, de onde que vocês são aí, galera aí. Tô vendo aí que tem uma galera aí já, que tá aí. Marco Zero, Marco Aurélio, Flaviane. Flaviane é minha prima, sei que ela tá aqui em Goiânia. Brunão, meu vendedor. Esse é fera. Bom demais, galera. Irecir Franco. Me fala aí de onde que vocês estão aí, galera. De onde que vocês estão? Qual que é a cidade de vocês aí? De onde que vocês estão aí? Vamos comentando no chat aí. Vamos movimentar esse chat aí para dar uma animada na galera aí que foi entrando aí. Giovana, minha outra vendedora. Giovana, você vai ou não vai comprar o curso, Giovana? A Flaviane comentou aí. Isso aí é minha prima. Isso é vendedora nata, mas vai comprar o curso também. Goiânia, Mineiros. Givanildo! Ô, rapaz, esse é da Terra Boa, lá de Mineiros. Ó, Irecir, Valparaíso. Temos alguns clientes aí em Valparaíso aí. Está aí toda semana. São Luís, Marco Aurélio. Ô, Marco Aurélio. E aí, os conselhos que eu dei para você essa semana foram bons? Bom demais, galera, bom demais. Estamos com 11 pessoas aqui. Tomara que a gente tenha aí pessoas aí que realmente estão entrando aí para fazer a diferença. Ó, Palmas, Tocantins, Marco Zero, Blender, Rio Verde, Goiânia. A maior parte é de Goiânia, né? Goiânia, interior, Tocantins,
Bom demais, galera. Bom demais. Bom demais. Bora, bora. Esperar só uns 5 minutinhos aí para ver se a galera vai entrar aí, se mais alguém vai entrar. E a gente vai conversar com vocês aí. Mais cedo eu estava um pouco nervoso aí, apreensivo, né? Primeira aula que eu faço ao vivo. Mas é só a gente dar uma respirada, entender que não vai ser perfeito, mas vai ser o melhor que a gente pode fazer. Então vamos embora, né? Tô com a minha colinha aqui em cima aqui para não esquecer de nenhum conteúdo que eu passar para vocês, porque o nervosismo ele vem, né? Quando o nervosismo vem, a gente acaba esquecendo, né, algumas coisas. Mas é isso, galera. Independente do número de pessoas que tiver na aula aí, pode ter certeza que a gente vai fazer o possível para entregar o melhor conteúdo para vocês, né? E essa é a intenção, né? O conteúdo já vem sendo preparado há algum tempo aí do método Vendedor Pro. Hoje nós abrimos o carrinho aí para vendas e já fizemos a primeira venda, galera. Então, já temos um aluno que pagou, que acreditou na gente. Graças a Deus. E agora é validar o produto, né? Vender aí cada vez mais aí e ir aperfeiçoando de acordo com que o produto for sendo usado aí pelos alunos, né? Então é isso. A intenção é essa, né? É fazer com que a gente consiga gerar prosperidade na vida das pessoas. Eu só vou pedir licença para vocês aqui, que eu vou entrar no grupo aqui só para falar que a gente está ao vivo aqui, para ver se mais alguém aí tá a fim de entrar na nossa live. E é isso. Vamos começar com o conteúdo, porque quem tá aqui tá, né? Quem não tá vai perder. E é isso. Bora para cima. Espero que a gente faça com que as pessoas aí acreditem no produto e comprem, né? Porque a gente está aqui para vender. Afinal, sou professor de vendas agora, né? Método Vendedor Pro. Vou dar uma pausa na música aqui e vamos que vamos. Galera, a promessa dessa mega aula é ensinar os 3 passos para dobrar as vendas em um mês. Essa é a promessa, né? E vamos ver se a gente consegue passar um conteúdo para vocês, que vocês vão conseguir dobrar as vendas. Se não conseguir dobrar, pelo menos aumentar as vendas, né? E vender com mais lucratividade. Então, a intenção é essa, passar um conteúdo para vocês que realmente vai agregar aí na vida de vocês. Eu vou abrir aqui os slides aqui, e aí vocês me falam aí se vocês estão enxergando bem aí, né, o slide aí, porque a gente vai passar algum conteúdo para vocês aí no slides. Ó, aumentou aí, já tem 15 pessoas aí. Então, bom demais. Comenta no chat aí se vocês estão enxergando os slides, porque é a primeira vez que eu estou usando essa plataforma aqui, então eu estou meio perdidão. Eu fiz um teste hoje mais cedo, mas eu acho que está tudo certo. Comenta no chat aí se vocês estão enxergando o slide aí, se está tudo certo para vocês, se vocês estão vendo aí o logo do Método Vendedor Pro. Comenta aí. Beleza, Giovana já falou que tá vendo 100% aí. Galera, quando a gente começou com o Método Vendedor Pro, isso foi em fevereiro, né? E foi o dia que eu postei o primeiro vídeo, foi 23 ou 24 de fevereiro, foi no domingo. E aí a gente já pensou em embolar um logo aí, né? Um logo interessante aí. E para quem não sabe ainda o que significa, né? Vendedor é o que a gente faz, todos nós somos vendedores, né? Quem é vendedor, comenta no chat aí com a mãozinha para cima aí. Acho que todos que estão aqui são vendedores, né? Ou vendem um produto, ou vendem um serviço, né? Ou vende uma imagem, ou vende o trabalho que você faz. Todos nós vendemos alguma coisa, né? Então, todos nós que estamos na live aí somos vendedores. Então, quando eu pensei nesse logo, a gente pensou ali no gráfico, né, de crescimento, porque a gente trabalha para crescer, então todo mundo quer crescer, né? Então, no V de vendedor ali já tem um gráfico do crescimento, né? E o Pro, ele tem 2 significados. Na verdade, 3, né? Pro de prosperidade, Pro de profissional e Pro de propósito. Porque a intenção é essa, vender com propósito, vender de forma profissional e vender para gerar prosperidade.
Então, pro do vendedor pro tem 3 significados aí, né? Então, é mais ou menos isso, né? É vender com prosperidade, vender com propósito e vender para gerar propósito, prosperidade e qual foi o terceiro que eu falei? Já esqueci já, gente. Propósito, prosperidade e profissionalismo, né? Profissional, vender de forma profissional. Então é isso, porque assim, o que eu percebi ao longo dos anos trabalhando como representante, como vendedor, é que tem muita gente que vende da forma que vendeu a vida inteira, né? Muitos vendedores falam, eu só sei vender, eu vendi minha vida inteira, mas não vende com técnica, não vende com profissionalismo, né? Sempre está vendendo da forma como vendeu a vida toda e acaba não aperfeiçoando, não passa segurança para o cliente, né? Vende daquela forma como sempre fez, né? Então, dentro do conteúdo que eu tenho para passar para vocês, a primeira coisa que eu quero fazer é uma dinâmica com vocês, né? Eu quero que vocês escrevam aí no chat qual que é o ponto mais importante dentro de uma venda que vocês acreditam que é o ponto mais importante. E eu vou escrever aqui. Eu quero ver se a gente está alinhado aí, se a gente pensa igual. Eu quero que vocês mandem aí no chat qual que é o ponto mais importante de uma venda. Vamos ver se vocês estão pensando igual eu estou pensando aí. Pode escrever aí, galera. Eu estou escrevendo aqui, ó. Vou escrever aqui e vou mostrar para vocês. Quem escrever aí no chat é a mesma coisa que eu estou escrevendo aqui, vai ganhar um big discount, hein? Vai ganhar um descontaço aí na inscrição do curso aí. Então, vamos ver se alguém vai pensar igual eu aí. Então, escreve no chat aí. Qual que é o ponto mais importante numa venda? Se essa Bianca que escreveu empatia aí for a Bianca que participou da minha palestra, ô Bianca, você não vale não, ô Bianca. Você já participou de palestra minha, mais do que uma, não posso não. Pode, Corteza Goiás, aí deve ser minha esposa, pode comentar aí, patroa, pode falar o que você acha aí. Ó, a Bianca falou empatia, a Flaviane falou confiança, o Bruno falou conexão, Giovana conexão. Vamos aí, gente, escreve aí. Tem 18 pessoas na live, eu quero que vocês escrevam aí agora aí. Qual que é o ponto principal aí numa venda? O que vocês acreditam aí que é o ponto principal numa venda? Eu vou falar para vocês, vocês vão ficar, tenho certeza que vão ficar surpresos. Até agora ninguém conseguiu desconto aí não. Até agora ninguém falou o que eu escrevi aqui não. A minha palavra já está escrita, eu vou mostrar para vocês aí. Bora escrever aí, galera. Escreve aí, o que vocês acham? Atendimento, acompanhamento, firmeza e nas considerações. Gente, tudo que vocês estão falando aí são pontos importantes. A Carla Barbosa escreveu parceira, deve ser parceria, né? Valor percebido maior do que o preço cobrado. Blenner. Bom, Blenner, muito bom. Saber o que o cliente realmente precisa. Ó, o Marco Aurélio chegou próximo. Pós-venda, Frederico. Galera, é isso aqui, ó. É a entrega. Entrega. E por que a entrega? Vou explicar para vocês. Porque a expectativa que o cliente tem quando a gente faz uma venda, ela tem que ser proporcional à entrega. Se o cliente compra um produto ou um serviço e não tem a entrega de acordo com a expectativa dele, acaba que a gente falha no processo de venda. Então, a entrega ela tem que ser proporcional à expectativa do cliente. E para entender qual é a expectativa do cliente, nós temos que analisar o perfil do cliente. Nós temos que ser bem profundos em relação à análise de perfil de cliente. Então, gente, a entrega, eu acredito que seja um dos pontos principais dentro de uma venda. Não adianta eu fazer uma venda bem feita, eu vender com profissionalismo, eu vender com segurança, eu vender com empatia, eu vender um produto que é top, mas a entrega não ser de acordo com a expectativa do meu cliente. Então, anotem isso aí. A entrega é extremamente importante para que o cliente fique satisfeito com o produto ou serviço que ele adquiriu, né? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa mega aula
vendedor blindado. Eu escolhi esse tópico porque tem tudo a ver com os passos que eu vou passar para vocês, né? O vendedor blindado é nada mais, nada menos do que a gente se blindar aos mecanismos aí, às inseguranças, às incertezas que acontecem no nosso dia a dia, né? Essa é um lema que eu trago para mim, a gente se fortalecer cada dia mais, a gente se blindar cada dia mais e a gente está pronto para superar os desafios que a gente vai ter no dia a dia. Então, por isso que eu dei esse nome aí para nossa mega aula, que é o vendedor blindado, né? Então, seja muito bem-vindo a essa aula, né? Prepare-se aí para uma aula que eu acredito que ela vai ter muito conteúdo e que vai ser uma aula que vai transformar a carreira de vocês em vendas, que vai ser uma aula que vai realmente dar uma nova percepção para vocês quando o assunto é vender, né? Espero que essa mega aula traga realmente um conteúdo que seja incrível para vocês, né? É o meu propósito e eu acredito que a gente vai conseguir cumprir. Então, qual que é o ponto mais importante numa venda? Já falei para vocês, para mim, é a entrega, né? Já pedi vocês para digitar no chat aí, vocês digitaram muitos pontos importantes, mas eu acredito que seja a entrega, né? Como eu falei, vou repetir novamente, não adianta a gente fazer aquela venda bem feita, da melhor forma possível, com o melhor produto, com profissionalismo, se na hora da entrega a gente falhou na entrega. Quem fabrica produto aí sabe disso, né? A Bianca que está na... Eu acredito que tem alguns fabricantes de esquadria aí, que são alguns clientes meus, que sabem disso, né? Não adianta a gente fazer uma venda bem feita, com margem, o produto é top, a fabricação foi 100%, se na hora da entrega a gente peca, né? Então, todo aquele processo que a gente fez anterior à venda, e na produção, né, ele falha se a gente não entregar 100%. E até numa oportunidade essa semana, eu estava na loja da minha prima, ela está na aula aí, a Flaviane, né, eu falei, você se dedica tanto, são anos de dedicação, o seu produto é incrível, eu olho para o seu produto e eu vejo, assim, a dedicação sua, tanto que é perfeito, mas na entrega você está pecando, porque na entrega você poderia estar entregando esse produto de forma diferente, né? E ela entendeu, então eu acredito que seja isso, né? O ponto mais importante para mim numa venda, na hora da venda, é a entrega, né? Que tem tudo a ver, assim, com como você vai fazer com que o seu cliente entenda que você está se importando com ele, né? Eu costumo dizer que o jogo mudou, galera, o jogo mudou. Porque hoje o mercado, ele não tem mais espaço para vendedores medianos, né? E é por isso que aí vem o pró de profissionalismo. Cada dia que passa, a gente tem que se profissionalizar melhor, a gente tem que se blindar melhor, se blindar com conhecimento, né? Se blindar com conhecimento técnico do produto que a gente está vendendo, ou do serviço que a gente está vendendo, se blindar com a mentalidade para superar os desafios e para virar essa chave quando tem um desafio rápido demais. Então, eu acredito que esse é um dos pontos principais que nós temos que usar hoje na nossa vida, né? Que é se blindar cada dia mais com conhecimento, com mentalidade de vendedores profissionais, né? Eu acredito que esse seja um dos principais desafios que a gente tem, se blindar aos desafios do dia a dia, né? Então, o jogo mudou porque é realmente isso, né? E muitos vendedores, eu tenho muito esse feedback, cara, eu estou fazendo de tudo, eu estou me esforçando, mas eu não consigo sair do lugar, eu estou sendo trocado pela concorrência, né? Eu vi que tem uma falhinha no slide aí, gente, eu peço desculpa para vocês, mas a visualização está dando para ver de boa, né? Então, eu sinto que eu estou sendo trocado pela concorrência, né? Eu estou perdendo vendas por detalhes, talvez por um diferencial que eu não estou conseguindo apresentar para o cliente, talvez por uma apresentação que eu não tenho, um conhecimento técnico que eu não tenho, ou talvez um diferencial que eu não tenho que o meu concorrente tem. Então, assim, eu vejo que muitas pessoas estão se esforçando para fazer diferente, mas por causa de um detalhe, por conta de um detalhe, perde aquela venda que é extremamente importante para nós, né? Então, o jogo mudou porque hoje o cliente nosso, ele está mais bem informado, a informação está na palma da mão dele, né? Então, a culpa não é sua, né? A culpa não é sua, é um detalhe, né,
que você às vezes não tem, mas que a gente com o trabalho, a gente busca, né? Eu lembro que algum tempo atrás eu passei muita dificuldade para vender máquinas de valor agregado mais alto. E eu fiz um estudo rigoroso em cima de como eu estava atuando e o que eu podia fazer para mudar esse cenário, né? E tudo que eu fiz foi estudar. Eu estudei, eu me capacitei cada vez mais para ter mais diferenciais em relação ao meu concorrente. Então, assim, se você sente isso, se você sente que você não está saindo do lugar, se você sente que você está sendo trocado pela concorrência, ou se você sente que você está perdendo uma venda por um detalhe, entenda que a culpa não é sua, mas a responsabilidade né? A responsabilidade de querer mudar, de querer fazer diferente, ela é sua, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar cada vez mais, né? Mudar a forma da gente trabalhar. Falando um pouco, né? De quem sou eu, né? Eu sou o Leandro Rosa. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão nessa mega aula aí me conhecem, né? Eu tenho mais de 30 anos de experiência com vendas. Eu comecei a vender muito cedo, né? Ainda jovem, na adolescência, vendi em feiras abertas, vendi picolé na rua, entrei para o mercado de vendas no segmento de produtos hospitalares, muito jovem também, né? Fui trabalhar na Chocolates Garoto, depois 12 anos fora do Brasil, eu trabalhei em hotel, trabalhei em fast food, trabalhei no ramo de construção civil, onde eu vendia os serviços que a empresa onde eu trabalhava fazia, né? Então, eu sempre fui um vendedor, sempre trabalhei com vendas, né? E hoje, graças a Deus, nós temos uma empresa consolidada em Goiânia, onde a gente representa algumas empresas nacionais e algumas empresas multinacionais. E lembra que eu falei para vocês, há 5 anos eu tive algumas dificuldades para vender produtos com valor agregado alto. Na verdade, a jornada minha começou realmente há 8 anos atrás, em 2017. Mas há 5 anos atrás eu realmente dei uma aprofundada no meu formato de vender. Apesar de eu perceber que eu já usava muitas técnicas, eu tive que aprofundar essas técnicas, eu tive que aperfeiçoar essas técnicas. Então, foi aí que eu comecei a pensar sobre o método Vendedor Pro. Foi aí que eu tive a ideia de criar, né, um curso de vendas e fui muitos anos trabalhando isso na minha cabeça, mas como a empresa foi crescendo muito, eu tive que dar uma atenção para a minha empresa, acabou que eu não pus esse projeto em andamento, né? Eu fui pensando como que eu faria, como que seria o curso, quais que eram os pilares que eu gostaria de passar, né, no curso, mas acabou que eu não desenvolvi o produto, né? Ficou só na minha mente, né? E aí, o ano passado, eu realmente decidi, né, colocar esse curso em prática. Então, eu realmente decidi colocar esse curso em prática. Então, só aí, o ano passado, eu comecei a colocar no papel, eu comecei a desenvolver, né, o método Vendedor Pro. Então, falando um pouco mais de mim, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada, sempre fui uma pessoa muito esforçada. Quem me conhece, quem sabe do meu dia a dia aí, sabe que quando eu busco um objetivo, eu não paro por nada, né? Eu busco sempre melhorar. E os desafios vêm, né? Os desafios vêm porque a gente, quando começa a crescer, é sempre um desafio maior cada dia que a gente cresce, né? Então, eu acredito que realmente nos últimos 8 anos eu cresci bastante, eu aperfeiçoei bastante a minha técnica e eu busquei bastante conteúdo, que é o conteúdo que eu vou compartilhar com vocês no método Vendedor Pro, né? Então, eu acredito que seja isso. E aí é onde a gente chega nos 3 passos para dobrar as suas vendas. E eu vou direto ao ponto aqui. Aqui não tem ladainha, não tem enrolação, não, né? É porque eu sei que vocês estão aqui dedicando o tempo de vocês, eu agradeço demais essa dedicação, né? E os 3 pontos para vocês dobrarem as vendas de vocês aumentarem as vendas de vocês, o ponto número 1 é mudar a mentalidade. O ponto número 2 é manter a consistência. E o ponto número 3 é conviver com a decepção. E aí, vamos lá. Mudar a mentalidade.
Eu acredito que esses sejam um dos pontos, assim, cruciais para que a gente seja imparável, para que a gente seja imbatível, para que a gente realmente seja um vendedor blindado, né? Mudar a mentalidade é um ponto que ele demora muito para acontecer e a gente precisa se esforçar demais para mudar a nossa mentalidade, porque a mentalidade do vendedor tem que ser uma mentalidade que ela não pode ser uma mentalidade fraca, ela tem que ser uma mentalidade que é de extrema eficiência, tem que ser forte, tem que ser resiliente, tem que ser imbatível, né? Então, essa mentalidade da gente entender que ela tem que ser forte, ela tem que ser construída. E ela não pode ser construída é impossível a gente construir essa mentalidade rápido demais. Isso tem que ser construído como uma casa, tijolo a tijolo, até a gente chegar num nível que a gente olha para trás e a gente entende, cara, eu cheguei lá. Hoje realmente eu sou imbatível. E nós vamos ter momentos que a gente vai se sentir fraco, né? A gente vai se sentir às vezes com uma preguiça, vai se sentir desgastado pelos desafios do dia a dia. Sim, mas quando você tem essa mentalidade forte, você vira a chave rápido demais. Você não deixa esses desafios te abater a um ponto que vai afetar a sua produtividade, né? E aí, onde vem manter a consistência. E vocês vão ver que esses 3 pontos, eles estão conectados. Os 3 pontos estão conectados. Então, mudar a mentalidade, né? E aí, quando você muda a mentalidade, você vira a chave rápido e você consegue manter a consistência. Porque você já viu aquele vendedor que às vezes ele perde uma venda e aí aquilo abala ele tanto que ele perde uma semana de serviço, ele deixa aquilo ficar remoendo dentro da cabeça dele e aí ele perde a consistência. Ele não consegue manter a consistência porque ele vai enfraquecendo na mente, né? Até aconteceu uma situação esse tempo atrás, que eu quero compartilhar com vocês, que a gente perdeu uma das nossas representadas. E era uma representada até significativa e importante, que a gente tinha boas expectativas em relação à representada. E aí, a minha vendedora Giovana ficou, nossa, mas a gente não podia ter perdido eles, a gente estava fazendo um bom trabalho. Olha aqui para você ver, eu tinha um orçamento para fazer hoje dessa representada. E eu falei para ela, falei, foca no que você tem, esquece o que você perdeu, foca no que você tem, o que você tem para vender hoje, nas coisas novas que estão chegando na empresa. E aí, rapidamente, ela virou a chave. No outro dia, eu já vi ela vendendo um monte de outros produtos novos. E é isso, né? Mudar a mentalidade e você virar a chave rápido vai te ajudar a manter a consistência, né? E aí que vem o terceiro ponto: conviver com a decepção. O vendedor, que é um vendedor profissional, ele tem que aprender a viver, a conviver com a decepção, porque ela vai acontecer. Nem sempre a gente vai ganhar. A gente não vai ganhar todas. É impossível a gente ganhar todas. Como é que a gente vai ganhar todas se a gente tem um concorrente também que ele está fazendo um bom trabalho, que ele está fazendo um trabalho eficiente, que às vezes ele tem um produto mais barato do que o nosso, às vezes ele pode ter até um produto melhor do que o nosso, ele pode ter um argumento melhor do que o nosso. Como que a gente vai se manter motivado e manter a nossa mente em cima do trabalho e manter a consistência se a gente não aprende a conviver com a decepção? A gente tem que aprender. A gente tem que entender que a gente vai se decepcionar. A gente tem que entender que a gente vai se decepcionar e a gente vai ter que virar a chave rápido demais. Não podemos deixar aquela perca, aquela venda que a gente perdeu, nos afetar, né? Perdeu? Vamos para o próximo. O que a gente pode fazer de melhor no próximo? O que a gente pode fazer diferente para não perder a próxima venda? Essa é uma chave mestre para quem quer vender de forma profissional, virar a chave rápido demais, entendeu? A gente tem que perder uma venda, amanhã é outro dia. Vamos focar no que está na nossa mesa ainda, né? Então, dentro de mudar a mentalidade, o seu resultado começa na sua cabeça. Eu não sei se vocês já leram algum livro sobre isso, mas tem vários livros bons que falam sobre isso, que falam sobre a questão de você mudar a sua mente, né? Então, a mentalidade fraca, ela gira uma instabilidade.
você está oscilando sempre. Hoje você está bem, amanhã você está mal. Hoje você está bem, amanhã você está mal. Então, quando você tem uma mentalidade fraca, as suas vendas são instáveis, né? Você não consegue. Eu sempre falo que as nossas vendas, ela não pode ser como uma montanha-russa, né? Ela tem que ser o mais reto possível. A gente tem que tentar encontrar o nosso equilíbrio, porque o equilíbrio ele é tudo. Então, quando você consegue manter essa mente com propósito e com a mentalidade de vencedor, você consegue encontrar o equilíbrio. Você perde um dia, você ganha outro. Você perde um dia, você ganha outro. E aí você vai sempre entendendo o porquê que você perdeu e você vai conseguindo cada vez mais criar essa mente com um propósito de que você consegue fazer melhor. Então, assim, quem pensa como amador, sempre vende como amador, né? A venda, a venda, ela começa na sua mente, né? Ela começa com um propósito que você pode fazer diferente, né? E o jogo muda quando você vende com técnica, né? Até por isso que o método Vendedor Pro são 10 pilares, onde são 10 técnicas que envolve a venda. Então você vai juntar tudo como se fosse uma receita de um bolo, né? Você já imaginou que você encontrou todos os ingredientes para fazer um bolo, a receita perfeita, e aí você tira um dos ingredientes, o bolo já não vai ficar perfeito mais. Então, quando você junta técnica, você consegue vender com propósito, você consegue vender com a mentalidade de um vendedor profissional, né? Então é isso. E segundo passo, manter a consistência, né? Os melhores vendedores, eles não somem, né? Quem aparece mais, vende mais, né? A confiança, ela constrói, a confiança se constrói com consistência, com constância, né? Eu costumo dizer que quem não é visto não é lembrado. Esse é um ditado popular, né? Que ele é verdadeiro, né? As pequenas ações diárias, elas geram resultado. A gente tem que estar dia a dia nos nossos clientes. E um erro que eu vejo os vendedores cometer demais é assim, vendi para o cliente, entreguei o produto, e aí eu sumi. Eu falei disso na minha palestra, se a Bianca estiver ao vivo ainda, ela vai lembrar disso, né? A gente esquece do cliente. Por quê? A gente vendeu o produto, né? A gente entregou o produto, foi uma entrega boa, o cliente deu o feedback, tudo certo, e a gente esquece daquele cliente, né? A gente nunca mais volta nele. E esse pós de você voltar 6 meses depois, um ano depois, é lógico que isso vai depender do produto que você vendeu, né? Se você vendeu um produto que ele vai durar 10 anos, você não precisa estar todo mês batendo na porta do seu cliente, mas é interessante você voltar 6 meses depois, e aí, tudo bem? O produto está 100%, você ainda está satisfeito com aquele produto, isso vai ficar na memória do cliente, isso vai ficar na memória que você não esqueceu dele. E eu costumo dizer que quando você não vende para esse cliente, isso é mais importante ainda. Você está com frequência no cliente. Eu lembro que quando eu comecei a visitar clientes, teve clientes que eu visitei 5 anos para fazer a primeira venda, mas eu não desisti daquele cliente. Então a consistência, ela faz a diferença. Porque, beleza, demorou 5 anos para eu vender para aquele cliente. E deu trabalho. E foi muita dedicação, foi muita persistência, foi muita resiliência. Mas quando eu vendi a primeira vez, eu estabeleci o primeiro contato com aquele cliente, né? Eu consegui um relacionamento com aquele cliente. Então, quando eu vendi a primeira vez, que eu estabeleci conexão, que eu estabeleci relacionamento, eu comecei a cada vez me dedicar mais a ele e eu consegui cada vez mais me conectar com ele através das vendas. E aí eu fui vendendo mais confiança, vendendo mais um produto, vendendo mais um serviço, foi gerando mais confiança, e chegou num ponto que esse cliente ficou 100% fidelizado com a gente. Raramente a gente perde uma venda para a concorrência, mas demorou 5 anos. Então a consistência, ela é extremamente importante. E a consistência para nós, às vezes, ela é difícil. Por quê? Você vai lá a primeira vez, você não vende nada. Você vai a segunda vez, você não vende nada. Você vai a terceira vez, você não vende nada. É difícil você ter... Lembra da mentalidade? É difícil você ter uma mente forte para falar assim, não, eu vou insistir até eu vender, né?
Então, na análise de perfil do cliente, que é um dos tópicos do método Vendedor Pro, eu ensino a fazer isso aí. Eu ensino você a analisar o cliente para você entender o perfil do seu cliente e você entender se você tem que visitar ele uma vez por semana, uma vez por mês. É lógico que isso vai depender muito do nicho também e do produto que você vende, né? Mas, por exemplo, se eu sei que o meu cliente ele utiliza o meu produto uma vez por ano, para que eu vou ficar visitando ele todo mês? Eu vou visitar ele, às vezes, 2 vezes por ano, no máximo. Né? Não tem a necessidade. Se eu sei que o meu cliente precisa do meu produto todo mês, eu tenho que visitar ele pelo menos 2 vezes por mês, para não dar brecha para a minha concorrência. Então, tem que sempre estar ativo nele, né? Eu estou falando em visitar, mas esse contato pode ser um contato via WhatsApp, pode ser um contato via e-mail, pode ser um contato via Instagram, pode ser um contato via telefone, né? Mas você tem que estar sempre mantendo a consistência de contato com esses clientes, para você não perder o vínculo, para você não perder a conexão com esse cliente, né? Então, a consistência, para mim, é um dos passos, assim, que é extremamente importante, né? E aí vem o terceiro, né? Que é conviver com a decepção, né? Não não é todo não que não é uma derrota, né? Então, assim, o não nem sempre ele é uma derrota, né? O não, às vezes, ele é só um não para a gente entender que a gente precisa fazer diferente, a gente precisa fazer melhor, a gente precisa entender o que a gente errou, onde que a gente errou e onde que a gente precisa melhorar, né? Então, o vendedor, que é um vendedor profissional, ele não trava com o não. O não é só uma motivação a mais, é um combustível para que ele entenda que pode fazer diferente, né? Então, a gente ter essa emoção sob controle é uma venda na mesa, porque a gente vira a chave rápido demais quando a gente perde uma venda, né? Eu lembro que no início de 2024 eu perdi 2 vendas extremamente importantes, e para clientes que eram clientes nossos, né? E aí eu virei a chave muito rápido. Eu entendi onde que eu errei, né? Eu entendi que onde eu poderia ter feito melhor, e aí eu virei essa chave rápido demais. Eu falei assim, cara, eu errei, pronto, né? Vamos virar essa chave aí rápido e vamos fazer melhor na próxima. Eu não tenho o que fazer mais, né? Então, o não, ele é extremamente importante, né? Para a gente entender que a gente precisa conviver com o não, a gente precisa conviver com a derrota às vezes, né? O vendedor profissional, ele sabe conviver com isso, porque aí você, ó, vira a chave rápido, né? Não tem aquele negócio de ficar remoendo na mente aquela derrota, né? Não tem porquê, né? Nós perdemos, às vezes, uma batalha, mas a guerra, para o vendedor, a guerra ela é infinita, né? Ela nunca acaba, né? A guerra ela é toda segunda-feira, quando você acorda, que você chega na sua empresa, que você chega no seu trabalho, né? A guerra, ela começa toda segunda-feira cedo. Eu costumo dizer que é assim, eu falo muito dos meus vendedores. Eu acho que tem 2 ou 3 vendedores meus aí na live aí, na aula, né? Eu costumo dizer, o vendedor que ele é um vendedor profissional, que ele vive de comissão, na segunda-feira ele tem que chegar aqui na empresa com a faca nos dentes, porque a segunda-feira é o melhor dia para a gente vender, né? É o dia que o cliente está mais receptivo, é o dia que a gente pode entregar mais conteúdo, a gente pode entregar mais orçamento, a gente pode rever os orçamentos que ficaram pendentes da semana passada. Então, a segunda-feira, a gente tem que começar com a energia lá em cima, motivação total para a gente começar bem a nossa semana, né? E aí a gente, começando a segunda-feira bem, a gente leva o resto da semana bem. E já percebeu que quando a gente começa a vender na segunda-feira, a semana flui melhor? E quando a gente começa uma semana que tem mais desafios, a gente não consegue vender, a gente começa com energia lá embaixo, a semana ela vai se arrastando, ela vai assim, ela vai se desenvolvendo de uma forma diferente, difícil, né? Então, gente, resumo dos 3 passos, né? Mente forte, ação constante sempre, né? E emoção blindada, né? E aí que vem o nome da mega aula, né? Vendedor blindado. É a gente blindar a nossa mente, né? É a gente ter ação constante dos nossos clientes e a gente blindar as nossas emoções, né? Não deixar as nossas emoções nos afetar num ponto, né? Que a gente vai deixar isso atrapalhar a gente. Então, isso é a base, né? Para qualquer método funcionar. E é por isso que eu estou entregando isso para vocês nessa aula. Porque não adianta eu entregar 10 pilares se vocês não estão com a mente no lugar, se vocês não vão aplicar isso constantemente nos clientes, que tem que ter ação constante, e se vocês não têm a emoção blindada, né? Porque todo método, ele é eficiente quando você aplica
constantemente, quando você tem a mente para continuar aplicando isso e quando você tem as suas emoções blindadas, não deixar isso te afetar, né? Eu acho que a gente não é de ferro, né, gente? Todo mundo tem um dia que ele não é bom, né? E eu costumo dizer que a gente tem que ser gentil com a gente mesmo. Se você não está num dia bom, tá tudo certo, né? Entenda que amanhã você pode fazer diferente. Gente, eu peço até desculpa para vocês, o slide eu não tinha verificado antes, tá meio bagunçado aí, mas tá dando para entender certinho, né? Tá dando para ver certinho o slide aí, só tá meio bagunçado ali porque esse amarelo tinha que ficar no final. Como eu não conferi, deu isso aí. Mas tá tudo certo. Se tá dando para vocês entender aí, se ninguém reclamou até agora é porque tá dando para entender certinho, né? Então vamos lá. Vocês gostariam de vender mais com menos esforço? Todo mundo, né? Todo mundo gostaria de vender mais com menos esforço, né? De ter um método com acompanhamento, de conquistar consistência, lucro e reconhecimento? Todo mundo gostaria disso? Vou repetir. Quem aí não gostaria de vender mais fazendo menos esforço, né? Vender dormindo. Nossa, seria uma maravilha, já pensou? Você dormir, acordar e os clientes já mandam uma mensagem para você, ó, tira aquele pedido lá. Tira aquela venda gigante lá que a gente estava falando, pode tirar o pedido. Já pensou? Tanto que seria maravilhoso todos os dias acordar com uma mensagem dessa, né? De ter um método com acompanhamento. Quem não gostaria, né? De ter um método que você vai aplicar e alguém vai estar te acompanhando o tempo todo. Isso seria maravilhoso também, né? De conquistar consistência, lucro e reconhecimento. Eu acho que isso é tudo que a gente quer, né? Consistência. Até falando de mercado, eu não perguntei, era para ter perguntado para vocês qual que é o segmento que vocês atuam, né? Eu acho que tem alguns fabricantes de esquadria, tem meus vendedores, tem a Flaviane aí que é de outro segmento, mas assim, dentro de qualquer segmento, né? Já pensou você conseguir conquistar a consistência? Você sempre está instável, sem estar naquela montanha russa, né? Um mês você está vendendo muito, outro mês você está vendendo pouco, outro mês você está vendendo muito, outro mês você está... Isso é terrível, né? Então, eu acho que todos nós gostaríamos, né, de conquistar a consistência. E o lucro? Nossa Senhora, seria maravilhoso a gente sempre vender com uma lucratividade lá em cima, né? E o reconhecimento? Nossa Senhora, eu vou te falar que o reconhecimento para mim é foda, hein? Hoje, quando um cliente vira e fala, cara, você é foda, você é a referência, para mim é um motivo de muito orgulho, né? Não é nem arrogância, é orgulho mesmo, porque eu trabalhei muito para conseguir esse reconhecimento. Então, quando você é reconhecido pelos seus clientes, isso aumenta a sua autoestima, isso aumenta o seu poder de argumentação, isso aumenta o seu poder de estar motivado para trabalhar. Isso faz toda a diferença, né? Então, se vocês gostariam de alcançar tudo isso aí que eu citei aí, presta atenção agora, no próximo slide aí, ó. Eu vou apresentar para vocês agora o método Vendedor Pro, que não é um curso qualquer, né? Um curso qualquer hoje, você entra aí na Hotmart, você entra aí nesses hoje tem um monte, né, de curso online, Instagram. Se você começar a pesquisar curso aí, vai aparecer um monte de curso aí de R$67, de 97, de 157, de 200. Gente, vai aparecer curso aí de tudo quanto é preço, né? Mas o meu curso, eu falo para vocês que tem um diferencial. Se a minha esposa estiver na live aí, espero que ela não fica brava comigo. Vocês me levam de blinde. Esse é o diferencial do meu curso, né? Que não é um curso qualquer. Se eu fosse fazer um curso qualquer, eu fazia o meu curso, gravava as 10 aulas, jogava no Hotmart e simplesmente vendia, sei lá, por R$150. Eu ia vender isso aí a rodo, né? 150, todo mundo tem R$150. Hoje, R$150 é dinheiro de comprar pão, né, na padaria. Então, eu não quero fazer isso. Eu vou fazer isso no futuro. Eu vou fazer um produto de low ticket, que a gente chama, né? E eu vou fazer isso, né? Para as pessoas conhecer o meu produto e depois comprar a minha mentoria, né? Mas o que eu quero fazer agora é uma mentoria com vocês, né? Não é um curso qualquer, gente, né? É algo que eu desenvolvi e vocês vão me levar de presente. De que forma? Primeiro, o meu curso, eles são 5 aulas gravadas
e 5 aulas ao vivo comigo. Como é essa aula de hoje, eu vou escolher 5 tópicos do Método Vendedor Pro. Lembra que eu falei que são 10 tópicos, são 10 pilares? Então, 5 pilares vão ser aulas gravadas e 5 pilares vão ser aulas ao vivo comigo, onde eu vou estar interagindo com vocês. Vocês vão estar colocando no chat aí qual é a dificuldade de vocês. Ah, Leandro, eu assisti essa aula aqui, eu fiquei com dúvida. Ah, Leandro, eu fui fazer uma venda e não deu certo, aconteceu isso e isso. Então, nessas aulas ao vivo, a gente vai falar de um pilar e aí eu vou tirar a dúvida com vocês, né? Então, e vai ter um grupo VIP com os alunos dessa primeira turma. Então, todo mundo que se inscrever, já tem um aluno inscrito, hein? Pode ser 5 alunos, pode ser 10, pode ser 50. Eu gostaria muito que fosse no máximo 50 alunos, que eu tenho certeza que é o que eu consigo dar atenção no meu dia a dia. Então, eu vou trabalhar muito para que nesses 7 dias aí de carrinho aberto, a gente tenha 50 alunos nesse grupo VIP aí. Então, vai ser um grupo com suporte, onde eu vou dar o suporte para vocês, tirar dúvidas do conteúdo que vocês já estão assistindo lá na plataforma, e eu vou enviar conteúdo extra todos os dias. Esse é o meu compromisso com vocês, durante 3 meses. A mentoria, ela é 3 meses. Não importa, se você for olhar, assistiu todas as aulas num dia só, não importa, vocês vão ter minha consultoria durante 3 meses. E a gente vai fazer uma reunião com os alunos do grupo todo final de mês, tá? Então, a mentoria é mais ou menos isso aí. Se ficou alguma dúvida, vocês vão comentando no chat aí que eu volto o slide e tiro a dúvida, ok? Para quem é esse método, tá? Para quem quer vender com valor, para quem já se cansou de dar desconto e quer vender com propósito e quer ter uma técnica eficiente para não ficar dando desconto. Quem é meus clientes aí sabe, hein? Eu não dou desconto. Eu não sou um vendedor que dou desconto. Eu não dou desconto. Eu gero valor. Eu sempre gero valor. Valor, valor, valor. Quando você gera valor, você não precisa ficar dando desconto. Né? Isso existe uma técnica para isso. Eu vou estar ensinando isso no Método Vendedor Pro. Para quem quer se destacar no mercado, você quer sair fora da vala comum, você quer ser um vendedor que você vai ser o cara, que você vai ser referência. E isso se faz com técnica. Então, o meu curso é para essas pessoas, para quem quer vender com valor, para quem já cansou de dar desconto, quem quer agregar valor na venda, né, que valor não é preço, e para quem quer se destacar no mercado. O meu curso é para essas pessoas. Eu pesquisei bastante, fui no mercado, pesquisei todos os meus concorrentes, todo mundo que dá palestra, curso online, todo mundo, por uma mentoria de 3 meses, cobra entre R$ 1.400 a R$ 2.000. Isso é o que poderia custar para vocês, né? Mas para você que está ao vivo comigo aqui, e para as pessoas que estão no grupo, nesses 7 dias de carrinho aberto, eu vou fazer essa mentoria por R$ 997 e pode parcelar até 12 vezes no cartão. Esse é o valor da mentoria de 3 meses. Então, eu acho que eu estou barato, hein? Se você perguntar à minha esposa, eu acho que esse valor aí poderia ter sido mais, porque vocês vão me ter por 3 meses, não só aprendendo o método Vendedor Pro, que são os 10 pilares. Vamos ver se eu lembro os 10 aqui, gente, de cabeça. Não está escrito na minha colinha aqui, não, mas vamos lá. Os 10 pilares do método Vendedor Pro é relacionamento, rapport, conexão, pós-venda, quebra de objeção, entrega. Vamos lá, faltando 4. Vamos ver aqui, vamos ver. Tenho certeza que eu estou esquecendo algum. Não está na minha colinha aqui. Se estivesse na minha colinha, eu ia ver, né? Oratória, padrão de linguagem. Tá faltando 2 ainda. Pós-venda já falei. Análise de perfil do cliente. Tá faltando só 1. Então, são 10 pilares. Faltou 1. Mas são 10 pilares que eu vou estar nas aulas gravadas e ao vivo que eu vou estar entregando para vocês. Por esse valor aí, 997 parcelado em 12 vezes no cartão. Eu vou lançar o link para vocês aqui, que vocês vão poder ir lá e fazer a inscrição de vocês, tá? Vamos lá. E aí, para quem está ao vivo aqui, vai ter um bônus exclusivo. Para os 10 primeiros que se inscreverem, lembra? Eu quero no máximo 50 alunos no grupo VIP, lá no grupo da primeira turma. Mas para vocês que estão ao vivo aqui, os 10 primeiros alunos que fizerem a inscrição lá no Hotmart,
Alguém falou relacionamento. Relacionamento foi o primeiro. Eu vou entregar para vocês uma consultoria de gestão empresarial para quem é empresário. Para quem é empresário, eu vou entregar uma consultoria para vocês que vai ser um bônus, um mega bônus, hein? Ou um plano de carreira personalizado para quem é CLT. Então, se você é empresário, os 10 primeiros que se inscrever lá no Método Vendedor Pro, a Larice, que foi a primeira aluna que se inscreveu, ela já pagou, já fez a inscrição, ela já está lá. Então, só tem 9 vagas, tá? 9 vagas para essa consultoria, que são um bônus exclusivo para quem está aqui na Mega Aula. Então, para quem está na Mega Aula, eu vou entregar uma consultoria de gestão empresarial para vocês, né, ao longo desses 3 meses, ou para quem é CLT, ou para quem é MEI, né, que é prestador de serviço, eu vou entregar um plano de carreira personalizado para vocês. Então, esse é um bônus exclusivo para quem está na Mega Aula, tá? Vamos lá. Comprando pelo Hotmart, você tem uma garantia incondicional de 7 dias para testar o conteúdo. Lá no Hotmart já tem um módulo que chama Comece por Aqui, que são 6 aulas bem pequenininhas para você entender como é que vai funcionar o conteúdo, tá? E se você não gostar, vamos imaginar que você vai lá, assiste esse primeiro módulo e assiste a primeira aula. A primeira aula já está lá. Leandro, não gostei, não é para mim, não é o que eu quero. Dentro de 7 dias eu te devolvo seu dinheiro 100%, sem perguntas, sem ressentimentos, tá? A amizade continua. Então, dentro de 7 dias, se você for lá comprar o método Vendedor Pro e não gostar, eu te devolvo sua grana, tá? Então, você tem 7 dias aí que é uma garantia incondicional, tá? Então, eu acredito que a maioria de vocês aí já está no grupo VIP, tá? Então, se vocês não estão, me solicita aí. Eu vou mandar para vocês aqui agora. Eu vou copiar aqui agora o link para fazer a inscrição. Eu já vou jogar aqui para vocês. Então, eu vou copiar o link aqui e vou jogar aí para vocês fazer a inscrição de vocês, tá? Então, eu vou jogar o link aqui no chat. Esse é o link aí para quem quer fazer a inscrição. Corre lá, já faz a inscrição, tá? E eu vou jogar o link aqui também do grupo de WhatsApp VIP, tá? Para quem quiser entrar aí, né? Eu acho que estão todos no grupo, mas para quem não tá, eu vou copiar e colar o link aí e jogar aí para vocês agora também no chat. Para quem não está no grupo, pode entrar no grupo. E aí, essas promoções aí que eu falei para vocês, né? Elas vão valer aí pelos 7 dias, né? Então, vamos lá. É hora de vender com método, mentalidade e suporte. Gente, vocês vão começar a vender com um método que eu tenho certeza que ele é eficiente, que é o que eu tenho utilizado aí nos últimos anos da minha empresa. Vocês vão começar a vender com a mentalidade, tá? Para quem não sabe, eu sou formado em PNL, Programação Neurolinguística, então todo o meu conhecimento de PNL eu também vou estar aplicando no meu método, então a mentalidade ela vai estar diferenciada aí no curso, esse é um dos diferenciais do meu curso, e vocês vão estar vendendo com um suporte, tá? Que é o suporte meu aí, que é a minha consultoria durante 3 meses, tá? Então, para vocês aí que querem fazer inscrição, as vagas estão abertas, o carrinho vai ficar aberto durante 7 dias, tá? E aí, eu tô aqui agora, finalizando essa mega aula, mas não saiam ainda, porque eu ainda tenho uma surpresa para vocês que ficaram até agora, tá? Então, eu agradeço muito por vocês estarem aqui, né? A gratidão, ela é imensa, né? Eu espero que a gente se vê dentro do Método Vendedor Pro e dentro do grupo lá, né, VIP. Espero muito que eu possa fazer a diferença aí na vida de vocês, né? E, e eu vou aqui, eu tenho que ver como é que eu vou fazer para jogar aqui eu criei para vocês aqui como se fosse um documento para vocês começar a aplicar esses 3 passos que eu passei para vocês aí. Lembra? Mentalidade, né? Consistência e aprender a conviver com o não, aprender a conviver com a perca de venda, né? Com aquela decepção de uma venda que a gente perdeu. Eu preparei aqui um documento para vocês. Vamos ver se eu jogar aqui, se vocês conseguem baixar aí. É porque eu não sei aqui como é que faz aqui. Mas espera aí, deixa eu ver se eu consigo jogar aqui para vocês.
Arquivo de vídeo. Vamos ver aqui. Se eu consigo carregar esse... Se eu não conseguir, gente, é um desafio, tá? Se eu não conseguir, depois vocês me chamam, ver se cria um link no Drive, a Giovana tá falando aí. Adicionar ao palco. Vê se vocês conseguem baixar aí, ó. Que esse é um desafio que eu criei para vocês, que vocês vão seguir umas tarefinhas ali, né? Isso aí é para vocês que ficaram até agora, hein? A gente teve um momento aí que tinha 30 alunos, agora só tem 16, tá? Então, para quem ficou até o final aí, vocês merecem algo extra. Então, não vou compartilhar isso aí no grupo, isso aí é só para vocês que participaram da aula aqui, tá? Acho que no grupo VIP eu posso compartilhar, porque o pessoal que está lá no grupo VIP, também eles estão me acompanhando há um tempo. Talvez não puderam entrar aqui na live, né? Mas talvez eu possa participar aí lá no grupo VIP. Gente, então acho que é isso. Eu joguei aqui, mas se eu não conseguir, vocês me cobram isso no Instagram. Eu acho que todos aqui me seguem, né? Que eu mando para vocês no direct no Instagram. Vocês me cobram isso no Instagram. Ou eu vou jogar lá no grupo VIP. Já vou jogar lá agora, tá? E é isso. Gente, muito obrigado aí. Ó, gratidão. Eu espero encontrar vocês no Método Vendedor Pro e que eu possa aprofundar cada vez mais esse conteúdo que eu amo, que é vender com propósito, que é vender com eficiência, que é vender gerando prosperidade na vida de vocês. E eu espero muito que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, vocês me chamam aí no direct, no Instagram, e falam, Leandro, o seu método mudou a minha vida. Seu método me fez comprar um carro novo, me fez comprar uma casa nova, me fez ir para uma faculdade, me fez pagar a faculdade dos meus filhos, me fez fazer aquela viagem que eu tanto sonhava. Eu espero que o meu método revolucione aí a vida de vocês, tá? Espero que realmente faça a diferença aí na vida de vocês. Beleza, galera? Muito obrigado aí. Até a próxima e vamos para cima. Bora vender com propósito. Me cobrem aí, tá? O desafio aí. Eu vou jogar no grupo VIP lá, mas para quem não tá no grupo VIP, me chama no direct aí no Instagram. Beleza, galera? Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço.